Bem, eu sou Bruna Novaes e eu faço parte do projeto Ensino e Aprendizado de Fisiologia e Farmacologia no curso de Medicina do Cariri. Hoje eu vou abordar um pouco sobre a fisiologia da tireoide e a correlação com o hipertireoidismo. Bem, para a gente iniciar é importante se localizar, né? Então, a tireoide ela fica em região cervical, disposta anterolateralmente à nossa traqueia e inferior à cartilagem cricóidea. Ela é uma das maiores glândulas do nosso sistema endócrino e ela é do tipo folicular. Tanto é que nesse corte histológico a gente consegue ver as unidades funcionais, que seriam os folículos tireoidianos, ricos em seu interior da substância coloide. Os hormônios produzidos por essa glândula, eles podem ser provenientes das células parafoliculares, que são mais internas, que produzem a calcitonina, mas não vai ser o foco da aula de hoje, e os outros hormônios seriam das células foliculares, que ficam aqui margeando o colóide. Essas células elas vão produzir T3, T4, que são dois hormônios ativos, e T3 reverso, que é um hormônio inativo. O foco da aula de hoje, tudo vai se basear nesses hormônios, T3 e T4. Só concluindo, né, T3 ele também é conhecido como triiodotironina e T4 como tiroxina. As funções gerais deles são basicamente garantir a homeostase energética, então regular o metabolismo, e também favorecer o desenvolvimento e a maturação de tecidos, como tecido ósseo e tecido nervoso. Bem, a gente sabe que a tireoide é regulada por um eixo, né, o eixo hipotálamo-hipófise. Basicamente, o hipotálamo ele vai liberar TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, para estimular a adenohipófise. Quando a adenohipófise for estimulada, ela vai liberar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que por sua vez vai estimular a tireoide. Quando a tireoide for estimulada, ela vai secretar T3 e T4. E aí, conforme suas taxas forem aumentando na circulação sanguínea, esses hormônios vão causar um feedback negativo tanto na adenohipófise como no hipotálamo, de forma a inibir a secreção desses hormônios, já que já está sendo produzida uma quantidade suficiente de T3 e T4. Esses hormônios, né, eles são produzidos com base de iodo, certo? O iodo é proveniente da nossa alimentação, principalmente rica em peixes, e também contendo sal iodado, né? Então, cerca de 4/5 do iodo que a gente ingere são eliminados via excreção renal, mas 1/5 vai chegar na nossa tireoide por meio da circulação sanguínea. Lembrando que ele chega na forma de iodeto, certo? Então, aqui a gente já está na tireoide, mais especificamente na célula folicular, lembrando que ela que produz o T3 e T4 e T3 reverso, mas ela não produz no seu interior, ela produz na região do colóide. Então, aqui a gente tem a célula folicular, uma das suas margens, que é chamada a basolateral, que é essa retinha em contato com o capilar. A outra é apical e ela é rica em microvelocidades e está em contato com o colóide. Então, toda a produção de hormônios vai acontecer no colóide. O iodeto chegou com sódio. Ele vai conseguir entrar por meio desse simporte, que a gente chama simporte sódio-iodeto, que é um cotransporte, né? Esse cotransporte ele funciona com base na bomba de sódio e potássio, que gera uma força para que o simporte continue a funcionar. Então, o iodeto entra, ele vai chegar aqui próximo à membrana apical, onde vai ter outra forma de transporte, que vai ser um contratransporte por meio da pendrina. Assim, o cloreto vai entrar para o iodeto sair. Quando o iodeto sai, ele sofre um processo de oxidação por meio da peroxidase tireoidiana. Por quê? Porque quando o iodeto for oxidado, é que ele vai ter facilidade para se ligar com a tirosina. A tirosina é um aminoácido presente na molécula de tireoglobulina. Só explicando um pouquinho melhor, a gente tem o retículo endoplasmático da célula folicular produzindo tireoglobulina, né? Vai ser modificada no complexo de Golgi, né? Mas essa tireoglobulina é uma glicoproteína rica em tirosinas. E aí sim, o iodo vai se conectar com as tirosinas presentes nessa molécula. Então, aqui a gente teve a captação do iodeto, né, por meio do simporte, a formação e secreção da tireoglobulina pela própria célula folicular, a oxidação do iodeto para se transformar em iodo e assim se conectar com a tirosina. E quando o iodo se conecta com a tirosina, a gente tem esse processo de iodização da tirosina. Aqui eu só explicando um pouquinho melhor, né? Quando a gente tem
um iodo associado com a tirosina, a gente forma uma molécula chamada MIT. Já quando a gente tem 2 iodos com a tirosina, a gente forma um DIT. A partir da combinação dessas estruturas é que a gente vai formar os hormônios tireoidianos. Então, se eu somo um DIT com um DIT, eu formo um T4. Já se eu somo um MIT com um DIT nessa respectiva ordem, eu formo o T3. Se eu juntar um DIT com um MIT, eu formo o T3 reverso. Vale destacar que 92% do que é produzido é T4, 1% é T3 reverso e cerca de 7% é T3. E aí cabe a pergunta, né? Por que a gente produz o T3 reverso? Basicamente acontece quando a gente tem excesso de iodo, chegando ainda assim na glândula tireoide, e não tem mais necessidade de produzir T3 e T4. Então, o nosso corpo ele começa a produzir esse hormônio inativo para não ter uma hiperfunção da glândula produzindo mais T3 e T4 do que o que é necessário. Então, só recapitulando, naquela molécula de tireoglobulina, a gente tem várias tirosinas. As tirosinas associadas com o iodo formam MIT e DIT, e quando a gente tem essas associações, a gente já forma os hormônios, que a gente consegue ver mais ou menos como é que fica, né? Então, a molécula de tireoglobulina, ela sofre um processo de pinocitose, e aí, quando ela está no interior da célula folicular, ela sofre uma fusão com lisossomos ricos em proteases. Por quê? Porque a gente precisa quebrar essa tireoglobulina a fim de liberar isoladamente os hormônios tireoidianos e utilizar o MIT e o DIT que sobrar para serem reciclados, né? Eles vão sofrer a ação de uma enzima chamada deiodinase, de forma a quebrar a ligação do iodo com a tirosina, porque aí a gente vai poder reciclar esses materiais. Enquanto isso, os hormônios são liberados na circulação sanguínea. Eles vão ser transportados por meio de proteínas, sendo que a principal seria a globulina ligadora de tiroxina. Ela vai ter bem mais afinidade com o T4. Consequentemente, o T4 vai conseguir ficar ligado a ela por um longo período de tempo, resultando em uma meia-vida longa, de 7 dias mais ou menos, enquanto que o T3 ele se liga por um período muito mais breve, gerando uma meia-vida de mais ou menos um dia. Outro detalhe é que esses hormônios eles vão agir a nível celular, né? Eles vão alterar a síntese proteica. Então, eles vão ter também outra diferença. Eu acabei de falar que o T4 ele tem mais afinidade pela proteína plasmática e, por sua vez, o T3 ele vai ter mais afinidade com esses receptores nucleares. Então, ele que vai agir diretamente na célula, modificando, resultando em transcrição, tradução, síntese proteica, certo? Porque ele vai ter mais afinidade com esses receptores. Assim, quando o T4 for agir, quando ele for realmente atuar, né, desenvolver ações, ele é convertido em T3 por meio de uma iodinase intracelular, para que assim ele também tenha uma boa afinidade com esses receptores. Só ressaltando, em geral o T3 ele começa a agir em poucas horas, até porque ele tem uma meia-vida ligada a proteínas muito curta, enquanto que o T4 ele demora alguns dias para começar a agir, e quando ele for agir ele vai ser sempre convertido. Então, o T3 entra na nossa célula, vai chegar em receptores nucleares e aí sim ele vai começar a agir, porque vai desempenhar o processo de transcrição, tradução e síntese proteica. Basicamente, tudo vai ser consequência de uma alteração de metabolismo, né? Esses hormônios eles vão influenciar muito no nosso metabolismo. Por quê? Eles vão estar aumentando o consumo de oxigênio, aumento do número e volume de mitocôndrias, eles vão aumentar a quantidade de bombas de sódio e potássio, vão acabar aumentando a nossa temperatura corporal, né, de certa forma. Como eles aumentam o processo de bomba de sódio e potássio, consumo de oxigênio, eles também aumentam frequência cardíaca, frequência respiratória, uma vasodilatação periférica. Esses hormônios também causam uma certa excitabilidade do sistema nervoso, favorecem o fechamento das epífises, também alteram o remodelamento ósseo nos adultos. Eles também favorecem a captação de lipoproteínas pelo fígado, né? Já que eles aumentam a quantidade de receptores no fígado, mas em contrapartida aumentam a quantidade de ácidos graxos circulantes. Outra alteração que eles fazem também é aumentar a captação intracelular de glicose, né? Então favorece que a glicose saia do sangue e entre na célula. Já que eles estão aumentando o metabolismo, eles realmente precisam de todo esse suporte, né?
precisando de mais glicose, precisando de mais oxigênio e tudo isso. Pronto, e aqui a gente tem a nossa correlação com a clínica. O hipertiroidismo seria justamente a hiperfunção dessa glândula tireoide. Consequentemente, a gente teria uma maior produção e liberação de hormônios tireoidianos, T3 e T4, e aí ia resultar num quadro de tireotoxicose, aumentando todos esses efeitos que eu já citei anteriormente. A fisiopatologia do hipertiroidismo pode ser dividida em primária, quando é um problema da própria glândula, sendo que uma das principais causas seria a doença de Graves, que é uma doença autoimune, quando a gente produz anticorpos antirreceptor de TSH. Vocês lembram que o TSH é quem estimula a glândula tireoide. Então, se eu crio um anticorpo, eu tenho um anticorpo antirreceptor de TSH, eu acabo simulando essa estimulação que o TSH faz na glândula, aumentando assim a produção de hormônios. O hipertiroidismo de origem secundária já seria por uma alteração na adenohipófise. Uma possível causa seria o adenoma hipofisário produtor de TSH. Como eu já expliquei anteriormente, essa patologia ela vai aumentar todas as funções já descritas, né? Frequência cardíaca, respiratória, aumento do metabolismo, aumento do gasto calórico. Se a pessoa não aumentar a sua ingesta calórica, ela pode acabar emagrecendo. Mas outros achados são o próprio bócio, né? Característico desse aumento da glândula e do processo inflamatório, por exemplo, no caso da doença de Graves. Aqui a gente consegue ver uma alteração bem típica da doença de Graves, que seria a exoftalmia. Ela acontece principalmente porque nessa doença, como ela é autoimune, acaba tendo uma reação cruzada desses autoanticorpos com antígenos de fibroblastos que ficam dispostos retrooculares. Então, consequentemente, a gente vai ter um exudato inflamatório nessa região, gerando esse edema orbitário, né? Retroorbitário. E aí a gente tem a exoftalmia. Essa doença, ela acomete mais ou menos 7 a 10 mulheres para cada um homem, e geralmente afeta pessoas na faixa etária de 20 a 50 anos, então em faixa etária ativa. O tratamento ele sempre vai ser acordado médico-paciente, mas algumas das opções são o tratamento farmacológico, como por exemplo tioamidas. Um dos fármacos poderia ser o metimazol, que é um fármaco que acaba bloqueando a oxidação do iodeto, o processo de organificação. Para quê? Para reduzir, né, os hormônios produzidos a longo prazo. Outro fármaco também utilizado na crise tireotóxica seria o propanolol, que é um beta-bloqueador que bloqueia a conversão periférica de T4 em T3. Outras opções seriam o iodo radioativo, né? Ele é absorvido apenas pela própria glândula, e aí ele é absorvido pelas células foliculares e eles acabam promovendo uma autodestruição tecidual, para realmente cessar com o hipertiroidismo desse paciente. E outra opção também é o tratamento cirúrgico com a tireoidectomia subtotal e assim vai. Mas sempre o médico escolhe o tratamento conforme o quadro clínico do paciente e conforme também as necessidades desse paciente. Bem, essas foram as referências usadas para essa aula e eu gostaria de agradecer e incentivar vocês a seguirem nossa página no Instagram e também no YouTube.